Olá, amigos! Esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação. Para quem chegou agora, PUTS é uma sigla para Profissionais Unidos pela Tecnologia e Segurança. Se você esqueceu o nome do podcast, é só pensar, putz, como era mesmo? Ah, lembrei. Amigos, hoje vamos falar sobre as mulheres em cybersecurity. Comigo estão Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve, Marcelo, que manda de bom? Salve, salve, galera, aqui é o Marcelo, tudo bem com vocês? Então, hoje é um assunto importante, a participação das mulheres na área da tecnologia, e a gente espera, com as nossas convidadas aí, desmistificar um pouco essas coisas que a gente tem visto e vocês entenderem melhor a importância delas na área. Então, bora, todo mundo ligado, hein? Boa, e você, Bruno, tudo bem? Manda um salve. Boa noite. Então, hoje temos presença ilustre das meninas aí com a gente. E no meu caso, é mais que um dever, já é uma obrigação, porque só eu de homem em casa, são 3 meninas, então só tem esse lado de apoiar tudo, né? É porque eu sou minoria. Parabéns, Bruno. Você deve sofrer muito, mas eu te invejo. Muito legal. Então, para falar sobre as mulheres em segurança da informação, temos essas duas convidadas muito especiais. Abram o Windows, mas fechem as portas, que aqui comigo estão Mavi e Bruna. Salve, Mavi, tudo bem com você? Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Ah, salve. Eu vou falar, né? Todo mundo me chama de Mavi, mas meu nome mesmo é Maria Victoria. Ninguém lembra, acho que nem minha mãe lembra mais desse fato. Mas estamos aí fazendo 9 anos, quase 10 anos em cyber. Criados assim, sabe? Abandonaram a gente na porta ali da tecnologia e falaram criem. Aí saiu Mavi. Não, mas brincando. Faz realmente agora quase 10 anos que eu tô na área de cyber, de tecnologia, né? Começamos lá atrás, um pouquinho antes, né, com interesse, depois eu fui pra faculdade, já comecei estágio e é aquela coisa, segurança quando a gente gosta não tem jeito, não é uma profissão fácil, eu falo assim que só uns loucos que realmente gostam, trabalho de feriado, final de semana, à noite, acho uns incidentes, umas coisas divertidas, mas não é tão legal assim. E nos últimos anos tô na Sky. Eu era analista, depois eu virei supervisora da área. E daí eu tenho um time aí comigo também que faz o trabalho na área de segurança. Legal, o bom do incidente é quando fecha, né? Não, maravilhoso. Depois de 12 horas naquela sala, você já não consegue mais nem ficar sentado, sabe? Aí na hora que fecha o incidente é aquela coisa, né? Tipo, ó, não quero mais nada. Fecha, vamos. Amanhã a gente resolve o resto. Verdade. E você, Bruna, como você está? Conta pra gente o que você faz, o que você estudou, conta tudo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu trabalho com tecnologia já há quase 17 anos, só que o meu background é em infraestrutura. Em relativamente pouco tempo que eu estou na área de cyber, relativamente pouco tempo, é pouco tempo mesmo, mas, assim, já na área de tecnologia, já tem um tempinho, eu fiz curso técnico, na época do curso técnico dei aula para alunos de informática, para alunos do ensino médio supletivo, depois entrei na área de suporte técnico, e aí foi do suporte técnico para administração de redes, enfim. Tive uma perninha, um tempinho em fábrica de software, mexendo com testes, mas descobri que não era bem a minha praia e voltei para a infraestrutura. E aí tem exatos 5 meses que eu consegui fazer a minha migração diária e sair da infraestrutura e comecei com cyber. Então, assim, não tenho essa experiência toda de cyber que a Mavi tem, mas espero aqui com vocês contribuir um pouquinho com a minha trajetória, com a experiência que eu adquiri nesse tempinho aí. Legal, temos duas super profissionais aqui com a gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu queria começar falando que eu sinto que a presença das mulheres tem crescido nessa área de TI.
seja infra, segurança, desenvolvimento, enfim, todas as áreas. Porém, eu tenho que falar, lá no começo do ano 2000, ó, entregando a idade, quando eu comecei em ciência da computação, no primeiro ano a turma tinha 50 homens e 40 mulheres, mais ou menos. Na formatura, tinha 17 homens e só 2 mulheres. Aí vocês podem pensar, isso faz muito tempo. Faz tempo mesmo. Só que há uns 2 anos eu terminei uma pós de Cybersecurity e na turma tinha 12 homens e só uma mulher. A minha pergunta para vocês é: esse mercado ainda é majoritariamente preenchido por homens? O que você acha, Mavi? Não tem nem como dar, né? Eu acho que todo lugar que a gente vá, sim, tem uma maioria aí de profissionais homens, mas assim, eu acho que ter vindo uma mudança, porque quando eu comecei lá atrás, na minha turma da faculdade de segurança, nós entramos em 5 meninas. Eu acho que nós formamos em 3 ou 4 meninas, mas a gente acabou entrando em 5. E na época foi um alvoroço, falaram que não tinham nenhuma turma de segurança com tantas mulheres até aquele ano. Aí, quando eu entrei já na parte de estágio também, nessa parte eu senti um choque das pessoas. As pessoas não esperavam uma mulher, tipo assim, tem uma menina querendo vir fazer estágio em segurança, em tecnologia. Só que, com o passar do tempo, eu fui mudando assim, quando eu fui mudando de empresas, eu saí de consultoria, fui para cliente final, e nessas mudanças eu já senti durante os anos que tá tendo mais mulheres na área. Tá crescendo assim o interesse, e não só o interesse, mas eu tô vendo mais movimentos também ligados a ensino, de trazer mulheres para a área. Então você tem algumas organizações que têm treinado meninas, têm dado mentoria para código, sabe, para desenvolvimento, para segurança. E eu tenho achado que isso tem influenciado um pouco no aumento do mercado. Mas, mesmo assim, a gente ainda está na minoria. Com certeza. Inclusive um desses projetos que a gente acabou conhecendo ali na ONCE, né? O que você acha disso, Bruna? Tá aumentando o número de mulheres? Tá aumentando. Eu passei mais ou menos o mesmo cenário que a Mavi, e você na época de graduação. Foram poucas mulheres na época de graduação. E quando eu fiz minha pós-graduação, Heitor, eu era a única mulher. E sendo de infraestrutura, o cenário é um pouquinho ainda, vamos colocar assim, entre aspas, um pouquinho mais dramático, porque é menos mulher mesmo. A gente costuma ver muitas mulheres nas áreas de desenvolvimento, né, de negócios, de governança, mas na área de infraestrutura são poucas. Tanto que eu sou bem acostumada a trabalhar em equipes majoritariamente masculinas, sendo normalmente a única mulher do time. Mas eu participo de grupos, fiz alguns cursos voltados, né, justamente para o público feminino, com esse intuito de fomentar a participação feminina, de mostrar que as mulheres, independente da área, elas podem se desenvolver, elas podem se tornar excelentes profissionais, independente se é na infraestrutura, se é desenvolvimento, governança, porque a mulher tem total capacidade, né? E desmistificar, embora ainda seja como se diz, uma profissão majoritariamente masculina, a gente vê que existe essa tendência, existe essa mudança de cultura, de comportamento também, porque não é só a gente simplesmente colocar mais mulheres na tecnologia, mas essas mulheres também serem recebidas com empatia, com respeito pelos homens que já estão na tecnologia. Né? Então, eu venho percebendo também essa mudança, várias instituições, organizações, fomentando o ensino, preparando essas mulheres para atuar, para poder, digamos assim, fazer a sua parte, desenvolver seu papel na tecnologia. E isso tem sido muito importante e realmente tem dado resultados. Vocês falaram umas coisas que me lembrou umas entrevistas que eu tinha visto a torno desse assunto, e eu queria ver o que vocês achavam da opinião que foi dito ali. Porque parte do que foi dito nessa entrevista
dizia que muita coisa ainda é estrutural, é um pensamento estrutural. Assim como tinha, vamos dizer assim, o racismo estrutural, tinha o comportamento estrutural. Quando vocês, meninas, te incentivam a brincar com bonecas, com aquelas coisas todas, e enquanto os meninos já vão para os videogames, bolas e aquela separação tradicional de brinquedos de meninos. E algumas vezes as meninas começam a conhecer tecnologia somente quando algum outro menino, ou até mesmo uma outra menina que esteja na área, mostra que aquilo pode ser interessante e elas começam a ter um, um contato com a tecnologia tardia. E isso às vezes acaba influenciando as suas escolhas, porque muitas vezes as escolhas profissionais que nós temos, a gente pensa no quando criança, né? Eu quero ser médico, porque todo mundo fala em médico, eu quero ser advogado, eu quero ser isso. E da tecnologia, eles só conhecem mais tarde, às vezes na adolescência. Isso condiz com a realidade, com a forma como vocês veem? Ou a opinião da pessoa estava totalmente diferente? Eu vou falar por mim, viu? Eu concordo um pouco com isso, porque o que eu acho que eu vejo de barreira, tem muita gente que às vezes fala de muito sobre a preconceito de mulheres na área. Eu não vejo esse lado, de que é por isso que nós temos menos meninas, tá? Mas eu vejo essa parte da infância, porque todo mundo que você fala, ou até mesmo as pessoas assim que eu tive contato, né? Fizemos escola junto, eu moro numa cidade pequena, então a gente ainda tem contato com essas pessoas, né? E desde lá, o que era não era nem o que era incentivado, não era demonstrada a área de tecnologia. E nem para os meninos, porém, mas tem esse lado do videogame, do computador, que às vezes, né, eles acabam incentivando. Mas dentro da escola, ninguém nunca chegou e falou assim, nossa, olha que bacana, vamos trazer aqui o pai, um desenvolvedor, alguém de infraestrutura, alguém que cuida de redes, servidores. Nunca teve isso na escola. Agora, o pai do amiguinho que era policial, que era médico, que era advogado, sempre passava para falar sobre profissão. Então você tem essa demonstração de outras profissões, só que na escola eles nunca veem tecnologia como uma profissão. Eu sentia isso quando eu era pequena, assim, eu não tinha esse contato de pessoas externas ou dentro da escola ter essa demonstração de tecnologia. E os meninos, sim, eles acabam sempre ganhando, né, os videogames, os computadores, e acaba às vezes trazendo eles mais para a área, né, de falar, eu quero conhecer mais, eu quero abrir, eu quero saber como funciona. Então eu acho que a barreira ainda está lá na infância da gente trazer as meninas para falar, olha, isso existe também. Sabe, é assim que funciona o computador, é assim que funciona um aplicativo, é assim que você desenvolve um código, e só que não tem esse contato com as crianças. Hoje algumas escolas estão dando, né, esses contatos, tem algumas escolas aí um pouquinho mais diferentes que eu já vi que eles têm a parte de desenvolvimento, de código, falando de lógica, né? Mas isso é muito novo, eu acho que vai alguns anos ainda para a gente sentir algum efeito na área de profissionais. Realmente, as escolas têm essa visão um pouca sobre profissões tradicionais do mercado, né? Qualquer profissão que seja diferente, você não tem muito espaço ali pra galera nunca. Nas minhas escolas, por exemplo, a gente nunca teve esses dias igual os americanos têm de leve seu pai para falar das profissões. A gente nunca teve um dia das profissões aqui. Mas realmente, quando eu vejo esse tipo de incentivo nas escolas, eu vejo só das coisas tradicionais. O que eu digo de tradicionais? Como você mesmo citou, médico, advogado, policial, que são aquelas coisinhas que parece que você vê em tudo quanto é lugar. Não tem uma profissão diferenciada. Vem um servidor, um astronauta, ou alguma coisa fora desse hall básico ali de profissões. E é mais ou menos assim mesmo. Eu, por exemplo, eu caí na tecnologia digamos assim, de paraquedas, que quando eu nem me interessei, na verdade, minha mãe, quando eu estava terminando o segundo grau, minha mãe falou assim, minha filha, como você não conseguiu fazer estágio do ensino regular, né? Eu falei assim, não, vamos tentar fazer uma escola profissionalizante, que aí pelo menos você, quando você terminar o segundo grau, você tem um pouquinho de alguma qualificação para você arrumar um emprego.
E a escola técnica que tinha perto da minha casa tinha informática industrial, eletrônica e eletrotécnica. E pra vocês terem ideia, eu não fiz nem informática, foi informática industrial. Tem todo o âmbito de informática e ainda tinha matérias voltadas para automação industrial. Então, assim, eu caí de paraquedas e quando eu terminei, falei, poxa, e agora? Eu vou começar a trabalhar com isso porque é isso que eu sei fazer, que eu aprendi, na verdade. Eu nunca tive esse contato porque na minha família também nunca tive nenhum familiar fora dessas profissões que a gente já está, digamos assim, que querendo ou não, antigamente era motivo de orgulho, né? Nossa, meu filho é médico, meu filho é advogado e tal. E meu pai, por exemplo, nunca pressionou, falou, não, você tem que ser isso. Meu pai falou, não, você pode ser o que você quiser, o que você escolher, eu te apoio e pronto. E aí, por conta da formação técnica, eu falei, não, vou fazer isso. E aí, busquei a minha carreira dentro disso. E, assim, eram poucas mulheres e eu só tinha contato com a tecnologia nas aulas. Isso, no ensino regular mesmo, era muito pouco. Até porque na nossa época, vamos colocar, como diz o Heitor, entregando a idade, a tecnologia ainda não era tão acessível. Né? Foi a época como se diz, da popularização dos PCs, então era caro ter computador em casa, então foi aquele boom, né, de desenvolvimento, vamos assim dizer. E hoje eu vejo que algumas escolas estão puxando um pouco esse lado da tecnologia porque estão percebendo que, primeiro, é um caminho sem volta, existe uma dependência imensa da tecnologia e precisa de profissionais para suportar. Né? Então, eles têm que existir esse preparo. Então, tem escolas que têm matérias de desenvolvimento, né, de lógicas de programação, ferramentas, entre aspas, mais acessíveis, né, com a idade das crianças, e até aquelas aulas maker, né? Por exemplo, minha filha tem aula maker na escola. Não é tecnologia e desenvolvimento em si? Não, mas já é uma coisa demonstrando aquela capacidade que a criança tem de montar as coisas, né? E a partir daí, dependendo da aula maker, fazer um robô, começar a participar de campeonatos de robótica, e aí robótica já vem programação, já vem outras coisas. E eu acho isso muito legal. Inclusive, a questão das profissões, embora na escola da minha filha não tenha, não, traga seu pai, eles fizeram um evento na escola, assim, venha fantasiado de alguma profissão. Minha filha queria ir e mostrar o que a mãe e o pai, porque tanto eu quanto o meu marido, nós somos na área de tecnologia. E ela queria ir com um computador para a escola, para demonstrar que a mãe e o pai, a profissão da mãe e do pai. Só que, infelizmente, não deu porque eu não tinha um computador para ela levar. E ela ficou triste por isso. Tive que arrumar outra profissão que não era a que ela queria demonstrar. Mas é importante, digamos assim, a percepção e o virar a chave, né? E a gente sabe que isso a gente só vai colher mais lá na frente. Mas realmente, antigamente, não tinha esse acesso, muito menos falar assim, é só para menino. O menino já tinha contato com videogame, com carrinho, monta, desmonta. Para menina, não. Então, acho que não era direcionada, mas acredito que foi um facilitador para os meninos naquela época. Né? Mas acho que agora já tende a diminuir essa diferenciação de menino, menina. Acho que essa mudança já vem acontecendo. No Dia das Crianças, você compra Arduino de presente? Vou começar. Heitor ainda não. Faltou o PC da Xuxa, hein? Mas elas já se viram muito bem com o computador. Minhas duas meninas já se viram muito bem. O Bruno tá quieto, fala aí. Gente, seguindo essa linha do Marcelo, eu queria ver uma questão com vocês, principalmente com as meninas. Assim, ó, algum tempo atrás eu vi uma matéria que falava que a área de tecnologia, e aí já não cito só a parte de cyber, mas toda a área de tecnologia, ela ainda segue um estereótipo. Alguém um dia desenhou nos filmes lá que o cara da tecnologia tem
uma figura na frente. É o homem, gordinho, de óculos, e ainda existe esse estereótipo, claro, cada vez se dissolvendo mais. Por exemplo, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que já cuida do corpo, que está ali malhada e trabalha na tecnologia, já vai desmistificando isso. Mas isso também criou barreiras para que, por exemplo, vocês, meninas, conseguissem entrar nesse mercado. E hoje, por exemplo, o RH já tem que ser mais idôneo quando em relação a isso, mas ainda vejo muitos critérios de seleção direcionados a esse estereótipo. Vocês, meninas, principalmente, vamos direcionar para começar pela Bruna, vocês sentem isso ou vocês acham que isso já se diluiu com o avanço da informação e da sociedade? Bruna, antes de você complementar, deixa eu só falar uma coisa para ajudar nessa questão. Eu lembro também de uma pessoa que falava que eu trabalhei que meninas não serviam para ser boas técnicas, porque elas não queriam quebrar as unhas na manutenção. Só serviam para programação ou qualquer outra tarefa mais intelectual. Só queria fazer esse comentário. Se você quiser juntar isso com o estereótipo que o Bruno falou, pode ir embora. Assim, vou falando da minha experiência. Sim, ainda existe um estereótipo por parte dos recrutadores, e não só pela parte dos recrutadores, né? Porque uma parte disso vem, geralmente as exigências das vagas primeiros vem da área, né? Antes de chegar no própria área de recrutamento. Então, às vezes, a exigência, não, tem que ser homem, porque homem. Enfim, na própria meu curso técnico mesmo, perguntava, putz, mas você gosta de redes, você vai subir num telhado para passar cabo? Falei, cara, isso é inerente à minha função? Vou fazer. Entendeu? Existe essa criação de estereótipo, tipo, a mulher não vai querer entrar embaixo da mesa para puxar fio, para puxar cabo, para trocar, fazer manutenção em computador. Vou cortar um pouquinho, Bruna, desculpa. Mas você viu que eles pensam, mas eles nunca perguntaram se nós queríamos? Exatamente. Existe essa relação. Eles já julgam antes, né? Eles já inferem que a gente não vai querer. Eles não perguntam, justamente, Mavi. Eles não perguntam para a gente, ó, você tem ideia, em um processo seletivo que eu participei, me fizeram essa pergunta. O gestor perguntou para mim e falou assim, olha, mas você sabe que para essa vaga vai ter que ir para debaixo da mesa, vai ter que passar cabo, enfim, como você se sente fazendo esse tipo de atividade? Minha resposta para ele foi a seguinte, falei assim, olha, o salto alto que eu uso não me impede de fazer nada. Ou seja, não é porque eu sou mulher, não é porque eu uso salto, não é porque que eu tô com a minha unha arrumada, que eu não vou fazer determinada atividade, principalmente se eu escolhi aquela área, entendeu? Então, acho assim, se a mulher não quer fazer esse tipo de atividade, cara, vai para outra área, é simples. Tecnologia tem uma infinidade de áreas. Você ainda pode, digamos assim, entre aspas, se dar o luxo de escolher. Então, se você não quer prestar aquele tipo de atividade, procura outra atividade, outra área da tecnologia que você não precisa fazer aquilo. Agora, a partir do momento que você escolheu, esteja disposta a executar. Entendeu? Então, assim, realmente não perguntam, existe esse estereótipo, mas eu acho que vem sendo quebrado. As mulheres têm demonstrado, a gente tem excelentes profissionais na área de infraestrutura, que é onde ocorre mais isso. Por exemplo, mulheres na área de telecom. Cara, eu acho fantástico aquelas meninas que estão lá também ajudando a passar fio no poste, sobe, desce, e são tão femininas, entendeu? Eu acho que vem diminuindo, mas não só o estereótipo feminino em si. Por exemplo, eu já passei por uma entrevista em que ficou assim bem na cara escancarado quando a menina perguntou: "Você tem filhos?" Eu falei: "Tenho." "Ah, então, com quem que sua filha fica? Com seus filhos ficam?" Eu falei: "Na escola." "Hum, e quando precisa ser de alguma emergência, quem que é chamado? É você que é?" Normalmente sim. Ah, então tá bom. Então aquilo ali para mim já ficou claro. Falei, a vaga não é minha.
Que ali ela já me tirou. Pergunta típica para mulheres, né? Exatamente, não vem esse tipo de comportamento não vem só de homens, vem de mulheres também, o que de certo modo, dói mais, vamos assim dizer, porque normalmente a gente espera que a outra mulher tenha um pouco mais de empatia, né, mas nem sempre isso acontece. Mas são estereótipos que aos poucos a gente vai quebrando, são preconceitos que existem mesmo enraizados na própria cultura, mas aos poucos eu acho que as coisas vão mudando, as mulheres também, profissionais, ajudando os próprios homens a mudar essa, não só pelo como se fosse uma imposição, mas é interessante também a gente ensinar, a gente mostrar tentar fazer essa forma de pensar, essa cultura mudar. Esse estereotipo foi alguém criou. Agora quem criou fica a pergunta, porque eu vim para a área de cyber porque tinha um seriado dos anos 2000 que tinha isso nos últimos anos, eu tô falando dos últimos 10 anos. Nós estamos com esse estereotipo que eu falei, eu escolhi minha profissão por causa disso, porque eu achava legal e eu fui nessa expectativa de tipo, é legal, então eu queria fazer o que a pessoa lá faz no seriado que parece interessante. A gente sabe que é uma ilusão, né? Tudo que aparece, mas eu vim porque eu enxerguei alguém. Só que nessa parte, que é o que a Bruna tá falando, né? Do salto alto, as pessoas não perguntam se nós estamos dispostas. Quando eu entrei no estágio, eu acho que eu tava no terceiro semestre da faculdade, eu consegui um estágio na delegacia. E eu fui, né, primeiro dia lá, a gente tinha que se apresentar, etc. Só que era um dia que estavam começando todos os estagiários, né, que eles tinham contratado. E tinham 4 pessoas de tecnologia, que eu só fui descobrir depois, e tinham cerca de 35 estudantes de direito. E quando eu cheguei, me direcionaram para uma sala, eu fiquei esperando, eu falei com o delegado de polícia, e o delegado lá falando, tal, não sei o que, do trabalho, e eu tipo assim, mano, o que tá acontecendo, né? Porque não tava entendendo nada da conversa do cara. Eu falei assim, olha, depois que ele terminou de falar, eu falei, olha, me desculpa, mas eu não entendi, né? Como é que eu posso ajudar, tipo, com boletim de ocorrência, né? Tipo, na área técnica, é por causa do sistema? Ele falou, não, é porque os estagiários de direito ajudam, eles aprendem com boletim de ocorrência, eles ficam nos cartórios, né? Preenchendo a papelada. Eu falei, tá bom, mas eu não sou da área de direito. Eu não sei nem o artigo de roubo, eu falei pra ele, eu não tenho nem ideia. Ele falou, não? Eu falei, não, eu vim aqui porque era o estágio de TI, né? Eu fui contratada pro estágio de tecnologia. Ele falou, aí, beleza, pediu 1 milhão de desculpas, tinha confundido, mas por causa do estereotipo, né? Viu uma menina entrando, achou que era uma estudante de direito e me encaminhou, tipo, então você vai lá ficar com os meninos de tecnologia. E me passou lá pra uma outra sala pedindo desculpa. Mas desde aquela época, dentro do estágio da delegacia, a gente tinha muito aquela coisa, né, de ficar embaixo da mesa, passando cabo, crimpando as coisas, arruma computador, abre computador, troca placa, troca memória. Mas assim, as pessoas nunca perguntaram se se eu queria fazer aquilo. E na verdade eu adoro fazer aquilo. Para mim, a maior felicidade da minha vida foi quando eu saí do estágio e fui entrar numa telecom, que eu pude subir num prédio, tipo, prédio altíssimo lá, sabe que você tem que subir naquelas escadinhas realmente para ver as antenas? A minha alegria da vida foi poder ter subido lá e ver como funcionava, porque um dia eu falei que eu queria subir lá, porque parecia legal. Eram contra eu subir lá? Eram contra, mas eu falei um dia que eu falei, não, eu quero ir. Adianta o quê? Eu entender como é que funciona, eu ter os servidores aqui, eu ter os firewalls, eu ter os switches para transmissão, eu entendo como é que a gente está configurando tudo isso. Só que eu não consigo ver lá a ponta lá de cima, né? Onde você recebe o sinal, onde passa o cabo e tudo mais. Mas por quê? Porque acharam que eu também nunca queria ir lá, tipo, subir no prédio e começar a subir as escadas para poder ver a antena. Então, Na delegacia, né? eu trabalhei na delegacia e depois eu fui para essa telecom. Aí nessa telecom que eu pude ver as antenas. E era para mim a parte preferida do meu dia. Era quando eu podia sair para subir nos pops de transmissão de internet. Mas, então, assim, eu acho que existe um estereotipo, mas isso vem sido quebrado nos últimos 10 anos.
E talvez o que realmente falte hoje é incentivar as pessoas de falar assim, olha, a área é bacana, tem diversas opções, tem a opção de subir no poste e passar o cabo, e tem a opção de ficar na frente de uma tela do computador o dia inteiro, codando, criando coisas, né, novas. Mas as pessoas ainda não dão essa opção e não veem, eu acho que muito como profissão para as crianças, assim, não é algo apresentado. Agora, quando a Bruna diz, por exemplo, que de entrevista, né, de falar de RH, que o RH fez a pergunta, né, nisso, vou ser bem sincero, eu acho que eles fariam independente da profissão. A pessoa podia ser, sei lá, uma advogada, a pessoa podia ser alguém da área administrativa, financeira, eles continuariam fazendo a pergunta. Mas daí não por causa de uma discriminação de mulheres com tecnologia, mas por ser mulher, né, em si. Isso, o ponto era esse, era a discriminação por ser Mulher. mulher, independente da área. Por isso que eu disse que era uma pergunta típica para mulheres, né? Porque eu vejo que eu Uhum. acho isso tão pernicioso, porque tem-se a visão que a mulher é mais amorosa com os filhos, né? Mais protetora. Então, assim, você vai bater justamente no coração, que é no amor de uma pessoa por seus filhos. Né? Aí vai lá, não, já que você é mãe, você ama seu filho, você larga o seu emprego. E entende-se que o homem não largaria o emprego por filho, mas a mulher sim. Aí faz essa pergunta justamente no coração, e eu acho quando você ataca o coração tão malicioso, né? É uma pergunta difícil, né? Assim, porque é independente. Eu acho que é justamente por conta da própria cultura que a gente também foi criado, né? Porque a cultura que a gente foi criado o marido sustenta a casa, a mulher cuida da família. Nós fomos ensinadas assim. Nós mulheres também, não é só os homens, as mulheres também foram ensinadas, cada um no seu quadrado, desempenha bem a sua função. E assim, mas tem mudado essa visão. A mulher também pode ter a vida profissional, a vida em família. O homem também tem total capacidade de falar assim, não, ó, para a esposa, ó, você ganha mais, a gente precisa tomar conta dos filhos, porque tá, a situação é X, eu vou ficar em casa. Mas é uma questão que assim, é esses paradigmas que estão sendo quebrados conforme a gente vai falando, tendo também coragem de expressar o que a gente pensa, né, as opiniões e tudo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Né? São coisas que não é um simples virar de chave, mas são coisas que a gente vem construindo, e eu acho que agora, quando a gente tem um pouco mais de liberdade de se expressar, de opinar, a gente consegue construir coisas muito boas. Então, acho que isso era justamente dessa cultura, desse estereótipo que cria a diferença de homem e mulher. Cara, tem coisas que realmente existem, tem que existir essa diferença, mas eu acho que, de resto, depende mais da capacidade, do desejo de cada um. Cada um pode ser o que quiser, estar onde quiser, e se quiser, vai em frente e conquista, independente de ser homem ou ser mulher. Aproveitando esse assunto, a gente vê que o mercado está aquecido, a gente vê muita oferta de trabalho na área de segurança da informação. Uma coisa que eu queria perguntar, vocês acham que ainda existe aquele problema de remuneração da colaboradora ser um pouco menor, ou isso já foi superado? Tipo, a mulher ganha menos em alguns casos só por ser mulher? Eu vou falar por mim, tá? Eu não cheguei a passar por situações assim, de que o meu salário era diferente de algum dos meninos da equipe. Eu nunca passei por isso nas empresas que eu passei, tá? Na parte de remuneração. Então, eu vou falar que, assim, pelas minhas experiências, eu não vejo mais essa diferença, né? O que talvez possa ter aí de uma diferença é na subida profissional, né? Por exemplo, manter uma pessoa com pleno mais tempo do que a outra. Aí sim eu acho que podemos ter uma diferença. Mas na parte de salário eu nunca senti. Realmente, mas eu acho que isso tem mudado bastante. Eu acho que na tecnologia talvez esteja acontecendo menos, mas em outras profissões acontece mais.
Mas falando nessa questão de incentivo assim para as mulheres na área, conta um pouco pra gente desse trabalho da ONCE aí, gente, porque para quem não conhece, eu vou dar uma introdução básica aqui, aí eu vou deixar vocês falarem que é melhor, né, do que eu dar a introdução. Quem é o Bruno agora? Eu falo demais. Pode falar, Mavi, você tá mais à frente da ONCE do que A Bruna tá eu. comendo um biscoito ali, ó, não tá dividindo com a gente. Não é biscoito, não. É o marido que recebeu um pedido aqui. Mas vamos lá, né? Sobre a ONCE, né? A ONCE é uma ONG, tá? Criada, baseada nos Estados Unidos, né? A nossa sede é nos Estados Unidos. Nós temos toda a regulamentação por lá. É uma ONG latino-americana, então nós estamos atendendo, né? Basicamente todos os países aqui da América Latina. Nós temos uma divisão, né? Dentro, por ser latino-americana, nós temos pessoas que trabalham mais focadas na região dos Estados Unidos, pessoas mais focadas aqui na região do México, Argentina, Colômbia, Brasil. E é uma ONG não só formada por mulheres, eu gosto de falar muito disso. Nós não somos uma ONG que só mulheres participam e só mulheres podem estar fazendo seu voluntariado, tá? Não é essa a nossa questão. A questão é justamente começar a quebrar os estereotipos dentro do nosso mercado de trabalho e poder trazer mais mulheres para o nosso mercado de trabalho. Né? Falar assim, olha, essa profissão existe, vem aqui que a gente tem espaço para vocês, né? Mostrar que existe o espaço. Só que quando a ONCE foi criada, né? O primeiro pensamento sempre foi esse. Como é que eu posso começar a quebrar o estereotipo se eu continuo criando uma segregação entre homens e mulheres? Então, a ONCE tem se alguém quiser aí participar, né, que esteja ouvindo, vocês, fala assim, olha, eu queria me voluntariar, eu queria ser voluntário da ONCE, queria poder ajudar. Qualquer pessoa é bem-vinda. Nós temos alguns focos mais para mulheres, como, por exemplo, na área de mentoria, às vezes nós temos. Só que tem muito programa que é aberto para ambos os sexos, qualquer um pode estar lá participando, ser um voluntariado, ser um mentor, ser um membro, né, fazer parte da divulgação, de um dia ir lá com a gente num evento presencial. Os treinamentos que normalmente nós oferecemos para homens e para mulheres. Então, a questão da ONCE que eu gosto muito é que também não é algo que cria uma segregação. Não, só mulheres vão ser voluntariadas, membros só mulheres, porque nós queremos empoderar essas mulheres. Legal, bacana ter essa visão também. Mas como é que eu vou só empoderar as mulheres se eu não consigo mostrar para os homens que, você tem profissionais tão bons e capacitados aqui dentro também, né? As meninas são capacitadas o suficiente para trabalhar com vocês, ao mesmo tempo que a gente tem meninos capacitados o suficiente para trabalhar. Então, era quebrar essa barreira de segregação mesmo que existe, né? Que poderia existir dentro da tecnologia e falar, olha, todos aqui são bem-vindos. E essa troca de experiência é muito legal, porque dentro da ONCE a gente tem pessoas de diversas idades. Né? A gente tem, eu gosto muito do pessoal mais velho da ONCE, e eles veem assim, tipo assim, é aquela coisa de vamos fazer acontecer. Então a gente tem uma troca de experiência muito bacana, nós temos uma troca de gerações muito bacana, então a gente às vezes tem programas de mentoria vamos dizer assim, né, de uma faixa etária ali até 30 anos, dando mentoria para pessoas de 50 a 60 anos que estão na área. E pessoas de 40, 50, 60 dando mentorias para o pessoal de 18, 19 anos que está entrando. Então a gente cria essa troca de experiência e faz uma mescla legal, tanto na parte de gênero, tanto na parte de idade, para que realmente a gente possa quebrar estereotipo, para que a gente possa abrir o olho e falar assim, todo mundo aqui dentro é capaz. Não importa se essa pessoa tem 18 ou se ela tem 50, se é um homem ou uma mulher, entendeu? Então é um pouquinho do trabalho que a ONCE vem fazendo. Então, todo mundo sabe que eu tô meio envolvida nisso, né? Adoro falar da ONCE. A ONCE é muito legal, foi graças a ela que a gente entrou no curso de Pentest do Dante, que foi um dos nossos convidados. O Alexandre, que já participou com a gente, também foi aluno desse curso da ONCE.
E foi graças a ela que a gente conseguiu até montar esse podcast. Se não fosse a Once, a gente nem teria se conhecido, né? Verdade. A Once foi tá ali junto com o Dante, com esse grupo, mostrando ali, uniu a gente. E você vê, nós somos homens, são mulheres e somos de grupos diferentes e estamos todos no mesmo grupo agora. Tudo graças ao Once ali, foi bem legal. É, esse trabalho, o Dante, inclusive, mostrou pra gente como podia ser membro, que ele é um membro e ajudava, deu um curso de pentest pra gente, então isso E foi. o Dante, né, ele é um membro voluntário. Olha, ele já deu curso de Linux. No mesmo estilo que ele deu de pentest, né, ele também já deu um curso de formação de Linux, ajudou a gente com o de pentest. Tem um pessoal muito bacana. No passado a gente fez alguns treinamentos, isso para Latin América. Veio um instrutor, assim, né, falar de instrutor, que ele sabia espanhol e sabia português. Então ele falou muito sobre segurança em microserviços, em soluções nativas de cloud. A gente tem treinamento todo ano, né? Estamos agora com a academia da Fortinet, tem a academia Cisco. Então, assim, também uma fonte de treinamentos, conhecimentos para quem quiser, né? Então, cada vez que aparece, a gente vê que nós estamos crescendo, estamos cada vez com mais membros e cada um participa e às vezes ajuda com aquilo que pode, né? Seja ajudar o próximo dentro da ONG, às vezes mandar lá no grupo, olha, tô com uma vaga de trabalho, já divulgar dentro daquele grupo. E não sei se vocês participam do Telegram, né, da ONCE, mas teve vários casos já de postarem, olha, eu tô com uma vaga de trabalho aqui na minha empresa, na empresa que eu trabalho, alguém quer, né, se candidatar a alguma coisa assim, e pessoas de lá de dentro foram contratadas. A gente tá lá, todo mundo, todos nós aqui estamos no grupo da ONCE do Dante. Não sei se teve outros grupos no Telegram, mas do da Dante a gente tá ali. Então, daí eu acho isso muito bacana, porque também é uma organização que vai crescendo e a gente vai ajudando o próximo que está entrando na área, né? É a dúvida, é a pergunta, é saber como que ela vai começar, o que acha melhor, e a gente às vezes acaba todo mundo contribuindo com alguma opinião, e, querendo ou não, ajuda aquele profissional, né? Às vezes num dilema. Então, é isso. Bom, então, gente, quem quiser conhecer a ONCE aí, pode buscar na internet, significa Woman in Cybersecurity. Então vocês podem procurar aí, galera, para poder ajudar, quiser conhecer os cursos. Como ela falou, tem essas mentorias, tem um treinamento especializado, tem várias coisas bacanas lá. Não deixem de pesquisar. E falando nessa questão de entrar na área, a Bruna disse que entrou recente, né? Ô, Bruna, como é que foi essa sua transição aí para a área? É bem recente. Então, como no meu caso foi literalmente foi transição, né? Como que eu comecei como infraestrutura, não foi fácil, porque a área de segurança, querendo ou não, exige que a gente tenha conhecimentos e, querendo ou não, um pouco de experiência em determinados assuntos. Então, se a gente não tiver realmente preparado, pode parecer quase que uma missão impossível, né? Conseguir entrar no mercado. Mas, independente da área, eu acho que a gente tem que estar sempre preparado, né? A gente tem que estar sempre. A nossa área de tecnologia, de modo geral, se a gente não estuda hoje, a gente já ficou para trás. Então, tive que estudar bastante, fiz cursos, participei de mentorias, inclusive o curso do Pentest com o Dante, né, que foi onde praticamente a gente se conheceu. Então, assim, a dica que eu dou para quem quer entrar na área de cyber e vem de outra área, né? Porque a Mavi, por exemplo, você já fez faculdade de segurança, né, Mavi? Isso. Que para quem não tá vindo já da área de segurança, é estudar, é ficar atento, porque cada dia tem uma coisa nova,
tem as diversas áreas dentro de cyber também, que aí as pessoas, assim como tem gente que gosta de infraestrutura, gosta de desenvolvimento, gosta de governança, dentro de cyber também tem as suas ramificações, né? E tentar achar aquilo com a qual se identifica. Porque uma vez que a gente é picado pelo bichinho da segurança, esquece. É igual a Mavi falou, é um trem que, assim, dá trabalho, dá dor de cabeça, cada dia é uma coisa, mas a gente faz sorrindo. A gente faz sorrindo porque é muito gostoso trabalhar com cyber. Dá trabalho, mas é bom. É verdade. Eu acho que a parte dessa aventura de não ter a estabilidade ali, né? Tipo, não é nem todo dia um dia tranquilo. Às vezes os alarmes todos tocam e a gente fica maluco. Acho que é isso que traz um pouco da alegria do serviço ali. É a Exato. frustração? É, mas depois que tá tudo de volta no local, é uma satisfação pessoal imensa. É imensa. Por exemplo, eu trabalho a minha oportunidade em segurança, eu vim para uma equipe de Blue Team. Eu sou da equipe eu faço trabalho com perícia forense, hunting e resposta a incidentes. Então, assim, por mais que eu tenha projetos de hunting, fala assim, não, hunting, você vai pegar a máquina lá no live, vai procurar ameaça, se já foi infectado, enfim. A tarefa é basicamente a mesma. Cada projeto, cada cliente é completamente diferente. Tenho ambientes diferentes, eu tenho ferramentas diferentes, então acaba que a gente tem que estudar um pouquinho de cada ferramenta para poder te extrair o melhor dela, para poder ter o resultado. Você falar, não, foi infectado, foi isso, ou houve o ataque, foi o grupo tal que atacou, ou não, existe a suposição, porque a gente não consegue, nem sempre a gente consegue comprovar uma autoria, por exemplo, de um ataque, mas assim, segurança um dia nunca é igual ao outro. Você pega experiências de outros acontecimentos, de outros incidentes e meio que monta seu workbook, né? Mas dificilmente um trabalho vai ser igual ao outro. E é o que eu acho que dá esse gostinho, que dá justamente essa emoção, né? De você estar sempre trabalhando com coisas diferentes, com coisas novas. A curva de aprendizado é assim gigantesca, porque sempre tem alguma coisa para estudar, para correr atrás. Então, assim, para mim isso é fantástico. Legal, eu me senti em uma aula aqui com vocês, Mavi e Bruna. Muito obrigado pela presença de vocês, foi muito legal o bate-papo. A gente está chegando no final do Podputs de hoje. Vocês querem mandar as considerações finais? Olha, eu digo que esse assunto ainda tem muito para render. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar com a Bruna, com a Mavi. Quando elas falaram da empatia, eu fiquei um pouco. Gostaria até de entrar nesse assunto, mas a gente vai deixar isso para um segundo Node, porque se elas quiserem voltar aqui, vai ser um prazer recebê-las para falar mais sobre o tema, sobre carreira. Né? Hoje foi um tema dedicado mais um pouco às mulheres, mas da próxima vez a gente pode falar mais de tecnologia em geral. E vai ser um prazer receber vocês, gente. Opa, só convidar que a gente volta. Sem dúvida, o bate-papo foi muito legal, uma troca muito bacana. Agradeço demais o convite de vocês, super feliz de estar participando, poder contribuir um pouquinho aí, tanto com o projeto, quanto com quem está ouvindo, né? Às vezes, pelo menos ajudar aí mais, quem sabe, mais mulheres e mais pessoas, independente, né? Vai entrar para o mundinho, ser picado por esse bichinho que picou a gente também e vir para esse mundo que é ruim, mas é bom. No final é ótimo. Muito bom, Bruno. Muito bom. A gente não pode desanimar as pessoas. Gente, é tudo muito bom, maravilhoso. Tem que vir para esse mundo. Tem problema, mas a gente resolve. Feliz. Mas a gente resolve. Gosta de testar seus limites? É aqui que você vai ser testado. Vem que vem. Exatamente. Legal. Mavi, manda aí. Eu queria agradecer também o espaço. Sempre que vocês quiserem, a gente volta aqui falar um pouquinho. Gostei muito de dividir aqui o palco hoje com a Bruna. É sempre bom conhecer, né? A gente fala que a área é muito pequena, então eu sei que a gente vai se esbarrar aí em alguma outra coisa da ONCE, em algum evento de segurança.
E só também deixar um recado pro pessoal, né, que cibersegurança tem espaço. Acho que é o que a gente mais deixou claro aqui, né? Se gosta de uma coisa, não gosta de outra. Segurança é um mundo muito grande. Então, acho que tem espaço para todo mundo que queira participar, queira conhecer um pouco mais, que goste de estudar, seja um curioso, né? Uma pessoa muito curiosa de ficar mexendo nas coisas. Área de segurança para essas pessoas. Que rotina, nós não temos rotina. E eu acho que é o que torna a parte divertida do trabalho é essa. Show. Então é isso. Eu agradeço aos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!